Olá pessoal, hoje vou apresentar para vocês algumas dicas importantes para ou como escolher ou selecionar uma técnica e atender nosso paciente com eficiência e eficácia, né? Então, como que eu escolho isso? Como que eu faço para escolher uma técnica para atender bem o meu paciente? Então, vou passar para vocês 4 dicas importantíssimas. Essas dicas, naturalmente, existem outras situações, mas essas são essenciais dentro de qualquer processo de escolha de técnicas, tá bom? Ah, naturalmente, a escolha de uma técnica é o básico. Geralmente nós pensamos no mais complexo no primeiro momento. Ou então foi aquele último curso que eu fiz, né? E esse curso apresentou uma série de técnicas. Então, eu vou lembrar sempre dessas últimas técnicas. Mas será que realmente essas últimas técnicas que eu aprendi, elas são úteis, são necessárias, são indicadas para esse meu paciente? Então, esse que é o ponto, tá? Então, saber como escolher vem do básico. É o que eu costumo dizer, é o feijão com arroz. Faço fácil, faço simples, que dá tudo certo. Então, eu vou apresentar para vocês 4 dicas importantes que não podem ficar de fora de qualquer situação que vocês venham a ter diante de pacientes. Vamos pensar da seguinte forma: eu tenho minha caixa de ferramentas, são os vários cursos que vocês fizeram, né? Várias situações que vocês fizeram, e nesses cursos apresentaram várias técnicas. Qual escolher? Eu vou ficar numa sinuca, né? Um ponto de interrogação. O que eu escolho para o meu paciente? Da mesma forma que eu falo que eu tenho que utilizar um parafuso, esse parafuso precisa de uma ferramenta correta para o parafuso. Se é um prego, eu vou ter que ter um martelo. Se é uma porca, uma chave de boca. E o parafuso, uma chave de fenda, uma chave Phillips. De qualquer forma, eu tenho que entender disso. Então, esse é o propósito desse vídeo. Dar ferramentas para vocês escolherem a melhor opção de tratamento para o paciente de vocês. Dica número 1. Primeiro passo. Qual é o meu público? Claro, pessoal. Quem que está chegando à nossa frente na avaliação? Quem que é? Qual o perfil desse paciente? Para cada perfil, eu tenho uma série de condições clínicas que eu tenho que estar atento, né, para poder entrar nesse processo de avaliação. Se for uma criança, um adolescente, nós sabemos que tem certas patologias que envolvem esse grupo de pacientes. Sabemos também que crianças, ainda na fase de crescimento, as placas de crescimento estão ainda, não estão totalmente fechadas, e isso requer atenção em algumas situações. Hoje em dia, os adolescentes têm um perfil diferente. Muitos ficam em casa, parados, sedentários, em frente de computador. E isso também pode levar a situações de disfunções dessa forma com que eles estão vivendo. Ou seja, o meio ambiente está modificando formas, das pessoas trabalharem, de pessoas de se relacionar com as outras pessoas. Então, tem esse aspecto também importante dos adolescentes. Então, às vezes também o adolescente ele quer já iniciar uma atividade física, né, sem ter nenhum preparo, e isso também vem a contribuir nessas situações. Então, esse meu primeiro público, crianças, adolescentes, é um público especial que está abaixo da faixa etária das bandeiras vermelhas, red flags, abaixo de 18, 20 anos ou 20 anos. Então, atenção especial para eles, que tem algumas bandeiras vermelhas
importantíssimas que nos ajudam, né, a detectar algo maior. O segundo grupo, vamos para o oposto. É aquela pessoa idosa, um público acima de 50 anos de idade, que também as bandeiras vermelhas, elas trazem uma preocupação maior. É um público que já tem degeneração, é um público que já tem uma questão do próprio corpo para o organismo, uma degeneração natural, a natureza já leva a isso. Então, a própria artrose, alterações na articulação, uma alteração da condução neural, deficiências nutricionais, como vitamínicas, proteínas, carboidratos, ou excesso ou deficiência. Então, é um público que também merece um cuidado especial, uma atenção especial nesses aspectos, né, comportamentais, ambientais, que isso pode influenciar nos sinais e sintomas deles. O outro público é aquele que pega no pesado. Eu dei o exemplo aqui, um trabalhador do campo, mas pode ser aquela pessoa que trabalha o dia todo, né? Num supermercado, numa fábrica, pegando peso, levantando, abaixando, está sentado, levanta, aquele que trabalha lá no cais do porto, que está carregando peso nas costas, na cabeça, ou então aquela pessoa do campo realmente o dia todo na enxada ali. Ou seja, essa é uma situação. E esse não tem faixa etária, pode ser desde um jovem até um adulto. Mas a questão, a condição, o ambiente de trabalho influencia bastante. O ferramental, a parte de ferramenta vai nos dar uma possibilidade de verificar como essas pessoas estão trabalhando. Temos aqui também esse perfil de pessoas que trabalham o dia todo sentado. Esse é um público que a gente vê nos dias modernos, né? De acordo com o progresso, as pessoas ficam mais tempo em frente de um computador, e nessas situações a posição sentada pode ser uma posição que possa estar interferindo. Esse é o paciente, talvez, que esse é o perfil, né, de pessoas que já estejam, já tenham uma orientação ergonômica, como o ambiente de trabalho, posição correta do visu, do teclado, do telefone, da altura de cadeira, os pés, apoio de pés. Ou seja, talvez tenham, mas muitos desconhecem isso. Então, é um perfil de paciente que tem que estar atentos também às situações. Quanto tempo fica trabalhando? Se o trabalho requer realmente concentração ou não, é mais manual, é mais a cabeça. Ou seja, várias situações clínicas que podemos estar também pegando, buscando desses pacientes. Esse é um outro público interessante que eu coloquei como a pessoa que faz tudo. Um exemplo, a dona de casa, que é um público que a gente está recebendo no nosso dia a dia. É a pessoa que faz de tudo. Então, não tem ainda a situação, né, de pagar uma pessoa, uma terceira pessoa para fazer as coisas em casa, é muito oneroso. Então, a pessoa tem que fazer tudo. É cuidar da casa, fazer comida, cuidar da criança, cuidar do marido, às vezes tem que ir na rua, no supermercado, fazer uma compra. Ou seja, tudo que ocorre dentro do ambiente, né, do lar, né, numa casa, pode ser esse perfil de paciente. Então, é perguntar o que está fazendo, o que fez, para poder iniciar os sintomas. E tudo isso nós vamos anotando, vamos analisando, e para chegarmos a uma conclusão no final. Um último público, dentro dessa dica, pessoal, são os atletas, né? Aí tem várias situações, várias faixas de atletas. O atleta já está um top, alta performance. Esse sim já tem uma equipe que trabalha com esse atleta, são profissionais como psicólogos, nutricionistas, um condicionador físico, médico, fisioterapeutas, estão bem amparados, mas mesmo assim pode ser um público que nos procure. Temos aquele de média performance e de baixa performance.
Aí entra realmente a situação, perguntar se ele está sendo amparado, está sendo orientado para fazer aquelas atividades. Muitos fazem academias, iniciam, eles pensam que estão orientados, mas eles não estão orientados por aquele profissional que está ali, porque é muita gente. Então, esse é o tipo de atletas ou de profissional, de situações, né, de perfil de pacientes. Nós estamos preocupados com o tipo de atividade que ele está fazendo. Se é um corredor, se é um jogador de vôlei, se é um jogador de basquete, um jogador de futebol de campo, futebol de salão, se é um tenista, se é um lutador, dentro da luta, que tipo de luta ele faz, né? Então, para cada tipo de situação, eu tenho que entender essa mecânica, ou pelo menos ter vivenciado essa situação de esporte. Então, um tênis, eu gosto de jogar tênis, então, pelo menos ter praticado um tênis. Ou se eu não pratiquei, pelo menos ter estudado, isso é o mínimo, ter estudado a mecânica daquele esporte. Isso é essencial. Naturalmente, poder fazer perguntas especiais para esse público, ter resposta, analisar o movimento que está levando, o que começou o sintoma, e poder orientá-lo e tratar esse paciente. Então, é um público muito especial, que exige uma atenção também maior, mais conhecimento, com toda certeza, para podermos agir. E não esqueça, esse é um público também que a parte nutricional é muito importante. Então, saber um pouco disso vai nos ajudar bastante na hora de decidir o que nós vamos fazer com o nosso paciente. Então, esses foram os grupos da dica 1, uma dica importantíssima. Quem está à minha frente? Qual é o meu público? Qual o perfil do meu paciente? A dica 2, agora eu tenho que saber qual estrutura está afetada. Claro, né? Para poder selecionar uma técnica, cada técnica afeta uma estrutura. Ela está condicionada a ajudar uma estrutura. Então, saber qual estrutura está afetada é importante. E saber a estrutura afetada, aí entra em várias condições clínicas importantes. A primeira que eu coloco aqui, dessa dica, é saber se o problema tem problemas viscerais, problemas orgânicos, metabólicos, e para isso eu tenho que estudar bastante clínica do paciente. Esse é um livro que eu costumo orientar para os meus colegas que fazem meus cursos presenciais, que é o Diagnóstico Diferencial em Fisioterapia. Esse é realmente um livro interessante, que vai dar todas as dicas para sabermos qual sistema está afetado. São perguntas, vamos fazer perguntas para o paciente e vamos observar se ele tem está incluso dentro dessas perguntas, dessas guidelines. Esse é o paciente que tem que ser encaminhado para o médico. O médico vai decidir que tipo de tratamento será realizado. Um outro grupo são os pacientes que têm o quê? Problemas afetam a saúde mental. São os fatores biopsicossociais. Da mesma forma, é um público diferenciado. É através de uma avaliação crítica, do exame subjetivo, que nós vamos observar o comportamento desses pacientes. Está incluso nas bandeiras amarelas, das bandeiras azuis, bandeiras pretas. No meu canal do YouTube, eu tenho lá um vídeo mostrando essas bandeiras, bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira azul e bandeira preta, dando a característica de cada uma dessas bandeiras, que é importante nós sabemos para nós distinguirmos o perfil desse paciente. É um paciente que precisa de orientação, de educação, do apoio, né, da ajuda de um outro profissional que faça especificamente isso. É claro que esse paciente, nós vamos dar atenção à parte mecânica também, se for o caso. Vamos fazer um trabalho em paralelo com uma equipe multidisciplinar. Esse público agora, essa estrutura, entra a parte articulação dentro de uma sequência. Aí vamos avaliar o paciente e verificar qual é a articulação envolvida. E dentro dessas articulações, eu tenho que saber essa anatomia articular, que é importantíssima. Se estamos diante de um paciente que está que a articulação é sinartrose, ou seja, sinartrose é articulação sem movimento, são as suturas, gonfoses, ou uma articulação seja anfiartrose, que pode ser a primeira articulação costo-condral, da primeira costela, pode ser um disco, o ano fibroso, pode ser a síntese pública, que é uma anfiartrose,
Pode ser a articulação tíbico-fibular distal, que é uma anfiartrose, eu tenho um pouquíssimo movimento. Então, saber a estrutura afetada, isso nos ajuda muito na hora de decidir qual técnica que nós vamos utilizar. Estão lembrados? Se é o prego ou o martelo, a porca, vamos entrar com lá uma chave de boca e assim por diante. E, para finalizar, a estrutura que nós mais utilizamos, que são as diartroses, são articulações sinoviais. São essas que estou ilustrando. É uma articulação do joelho, a glenomeral, a articulação do punho, a coxa femoral, tornozelo e pé. São as mais diversas articulações que têm o líquido sinovial. E entender como funciona isso, né? Então, estrutura afetada da articulação, eu tenho técnicas específicas para a articulação. Se está hipomóvel, se está hipermóvel, etc. Vamos selecionar a técnica correta para tratar corretamente esse paciente. Uma outra estrutura envolvida é essa parte neural. Tudo que nós fazemos nas nossas vidas depende de um nervo que conduz um impulso elétrico que vai deflagrar uma contração, uma eliminação de um hormônio. O próprio pensamento ele é exercido através de impulsos elétricos. Os neurônios estão aí para conduzir esses impulsos elétricos. E isso vai deflagrar um resultado através de um estímulo. Então, sabia também se a via neural está íntegra. Isso é importante, porque nós temos técnicas para isso, para nós tratarmos essas vias neurais. E o sistema vascular é importantíssimo, né, meus amigos? O nosso corpo, a nossa vida depende de sangue. O sangue conduz os nutrientes que nós precisamos para nós nos mantermos vivos, né? Então, uma área que seja mal nutrida por uma deficiência vascular, arterial ou de vasos, né, ou retorno venoso, isso com certeza vai comprometer estruturas que estão sendo alimentadas, nutridas por essa energia. Então, também ter uma noção, né, se o sistema neural, o sistema vascular está íntegro ou não, faz parte desse processo de avaliação. E, para terminarmos, na dica 2, aí entram os músculos, né? Os músculos são nossa estrutura importantíssima que nos faz nos movimentarmos, nos conduzirmos, executarmos atividades, as mais diversas atividades que existem no nosso dia a dia. Até o ato de dormir, os músculos estão também trabalhando. Então, saber realmente a causa que está levando aquela dor no músculo é importantíssima. Pode ser realmente o músculo em si que está alterado, afetado, a junção, o ventre muscular, uma junção miotendinosa ou tendina periósticas. Aí veremos, né, se a questão se é uma tendinite, se é uma tendinose, ou então se é um ponto gatilho que está ali afetando, ou um tender point, ou se tem uma lesão muscular maior, ou uma microlesão muscular. Aí tudo vai depender de como aconteceu, qual foi o mecanismo que levou a esta alteração. Então, a parte muscular também, nós temos técnica específica para músculo, né? Se é uma técnica miofascial, uma técnica para liberação de ponto gatilho, se é uma técnica para fazer um fortalecimento de um determinado grupo muscular, e o mais importante, técnica para o controle motor, que é essencial para os movimentos mais finos, né, que nós executamos no nosso dia a dia. Então, a dica 2 ficou aí. A dica 2 é qual a estrutura está afetada. Isso é importante nós sabermos para decidirmos qual a técnica que nós vamos selecionar. E a terceira dica, importantíssima, é o mecanismo de dor. Então, como que funciona isso? A dor é importante. Nós sabemos que a dor é uma sensação desconfortável, que tem a emoção envolvida, que afeta várias pessoas. A Associação Internacional para a Dor traz a definição para isso e é visto em vários livros, até no próprio site. Mas, de qualquer forma, a dor, pessoal, tem suas características que devem ser sabidas no momento de decidir a melhor técnica. Eu tenho que saber se essa dor tem o quê? 3 áreas, 3 mecanismos clássicos da literatura. Se tem um componente nociceptivo, se tem um componente neuropático ou um componente nociplástico.
O componente nociceptivo, as estruturas estão afetadas, elas estão afetadas. Então, essa estrutura afetada pode ser realmente ali um ligamento, pode ser uma articulação, pode ser uma cápsula, ou seja, quando a estrutura está afetada, as terminações nervosas, os mecanismos receptor-nociceptivos vão enviar, estarão sendo estimulados, enviando informações para os centros de processamento de dor. Alguns exemplos, como osteoartrite, um estiramento, né? um entorse do tornozelo e a artrite reumatoide. A neuropática é quando o sistema somatosensório foi afetado por uma lesão, um trauma ou por uma doença. Então, nesse caso, a via, ou seja, o nervo em si está afetado. É chamando em algumas situações como a dor neurogênica, uma classificação mais antiga. Então, pode ser como exemplo, a neuropatia diabética, que é algo metabólico, uma síndrome do carpo, que houve uma compressão desse nervo, ou então uma síndrome que é do complexo regional de dor, uma síndrome compartimental. Nós sabemos que os nervos passam por vários túneis até chegar no seu ponto, e nesses túneis podem estar sendo comprimidos ou compressos. E a nociplástica já envolve algo mais central, então são os processos de distribuição central da dor, que pode estar excitando ou inibindo. Então, isso acontece dentro da cabeça, é uma inflamação neural dentro da cabeça, a nociplástica. Então, envolve, sim, o que é chamado também da sensibilização central e sensibilização periférica. Então, nós temos a fibromialgia, é uma forma de nós classificarmos como uma dor nociplástica, onde tem uma alta sensibilização central, uma doença temporomandibular, ou uma dor inespecífica ou não específica da lombar. São situações também de sensibilizações periféricas que têm um envolvimento nociplástico. Então, com a dica número 3, nós já sabemos quais estruturas estão envolvidas, aonde está acontecendo esse processo de dor. E para cada situação também tem um procedimento. Tem umas técnicas específicas para tratar a parte nociceptiva, a neuropática e a nociplástica. E a dica número 4, agora importantíssima, essa é fatal. Quanto tempo tem de dor? É claro, o paciente tem uma dor recente, é uma dor crônica, quanto tempo? É 1 ano? É 2 meses? Então, isso vai determinar também os procedimentos. Eu escolho a técnica, em cima da técnica, eu vou ter que aplicar o quê? Ter cuidado na hora de aplicar uma carga, repetições, etc. Ou seja, a dosagem para cada técnica, e não simplesmente aplicar a técnica. Então, nós temos que recordar que existe um processo de cura tecidual. Então, a dica 4 é importantíssima por causa disso, porque tudo que nós fazemos está incluso na cura tecidual. Então, nós temos 4 fases clássicas: a fase de hemostase, que é a fase inicial, que demora de 1 a 4 dias, a contenção dos sangues, tem fibrinas, tem plaquetas, etc. E junto está acontecendo também a fase inflamatória, que dura de 1 a 5 a 7 dias. Nessa fase é uma fase angiogênica, uma fase de restauração daqueles vasos que foram lesionados, porque precisam de sangue local. Uma fase já intermediária, que é a fase de proliferação, que dura aí de 7 a 21 dias, é 1 mês. Essa é uma fase importante, que aí sim, aquele tecido foi agredido, aquele colágeno será reposto. Se é um vaso, uma artéria, se é um osso, se é um músculo, se é uma cápsula, se é um tendão. As proteínas estão ali sendo o quê? Levadas, então é a fase de proliferação, síntese de proteínas. E uma quarta fase, que é a fase maior, que dura de 1 mês, 21 dias, até 2 anos. É a fase de remodelamento. O tecido está jovem, ele está crescendo, está se desenvolvendo, até chegar à fase adulta do tecido. Então, nós temos que tomar o maior cuidado. Cada fase dessa requer uma atenção especial, requer a questão da dosagem.
ou vamos entrar com muita carga ou pouca carga, cadeia cinética fechada, cadeia cinética aberta. Vão entrar com peso, sem peso, vão entrar com o teraband amarelo, vermelho, verde, azul, etc. Ou seja, repetições, são 10 repetições, são 5 repetições, é uma série por dia, 2 séries ou 3 séries por dia. Ou seja, pessoal, a dosagem é importante. Então não adianta me saber a técnica se não soubermos também a dosagem. Então, cura tecidual é a dica mais importante que eu passo para vocês dentro desse vídeo. E agora, a decisão é sua. Você vai decidir, diante do que eu falei, diante do que você fez com o teu paciente na sua avaliação, você vai agora decidir qual é a porta que você vai abrir, qual é a ferramenta que você vai pegar. É articulação? Vai escolher técnicas articulares. Se é músculo, técnicas musculares. Se é a parte neural, as técnicas que envolvam nervos. Se é a parte que envolva vísceras e órgãos, não compete a nós no primeiro momento. Isso daí o médico tem que analisar, tem que avaliar, ele que vai decidir. Se é a parte mental, o que eu posso oferecer para o meu paciente a parte mental? Eu posso ajudar ou vou ter que buscar ajuda de outros profissionais? Então, você vai decidir, a escolha é sua. Qual é a porta você vai abrir? Agora, você já tem agora elementos para poder decidir. Eu já passei para vocês 4 dicas importantes na sua decisão. E aí, meus amigos, tem um grande ponto, um grande abismo entre a teoria e a prática. O que eu passei para vocês foi apenas uma teoria, né? Isso tem que ser estudado, tem que ser trabalhado, revisado. E a prática é aplicar a técnica, usar bem aquele martelo, usar bem aquela chave de fenda. Então, até que você selecionar, não adianta só aprender a teoria da prática ou da técnica e, ao aplicar, eu não sei aplicar. Então, tem que praticar bastante, tem que errar bastante e para não cair no abismo. Para cair no abismo, nós vamos ter que construir a nossa ponte. E a nossa ponte, eu ofereço para vocês. O raciocínio clínico organizado, ele dá desde o início a teoria, como você vai pensar, como você vai selecionar, como você vai avaliar esse paciente, você vai dar os caminhos corretos, e essa ponte do SO à prática, como que eu vou utilizar as técnicas corretamente, como que eu faço para praticar, como eu desenvolvo essa habilidade. Isso sim o SO oferece para vocês. É isso, meus amigos. Então, eu espero ter ajudado nesse vídeo, que ficou em torno aí de uns 30 minutos, mas com certeza é um vídeo útil para a sua prática diária, para ajudar o seu paciente. Um grande abraço a todos e até a próxima. Não esqueçam de fazer a inscrição no YouTube, não esqueçam de deixar os seus comentários, tocar o sino, novos vídeos vocês vão receber, e também o like de vocês. Mas principalmente inscrevam nesse meu canal do YouTube, que certamente é uma forma de me ajudar e está ajudando vocês também no nosso dia a dia. Um grande abraço e até a próxima!